Pedro Luís da Rocha Batista nasceu a 20 de abril de 1948 em Novogilde, no Porto. Foi dirigente estudantil no Porto entre 68 e 71, ano em que fundou o único partido político que a cidade do Porto viu nascer até hoje. Chamou-lhe o Grito do Povo, marca que gravava em títulos de jornal da oposição ao Estado Novo. Preso político em 1973, ano em que fundou a Organização Comunista Marxista-Leninista Portuguesa, ou CMLP, e ano em que foi deportado para Angola, regressando a 1 de maio de 1974. Licenciado e doutorado em Filosofia pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, foi investigador coordenador no Instituto de Filosofia desta faculdade e investigador colaborador no Centro de Estudos do Pensamento Português da Universidade Católica. Publicou vários ensaios, romances e comunicações no campo da filosofia, dos quais se destacam Ao Encontro de Halley, 1987, Spora, 1992, O Cavaleiro Azul, 2001, Pessoas, Animais e Outros Que Tais, 2006, Centenário do Gabiru, 2007 e, finalmente, Da Foz Velha ao Grito do Povo, em 2014. Abraçou com fervor a paixão pela política, mas nunca se ateve a nenhum partido. Norteado pelas suas próprias convicções e pela vontade de intervenção cívica, foi deputado à Assembleia da República, eleito pelo Porto, entre 95 e 99 pelo Partido Socialista, e candidato do Partido Democrático do Atlântico, em 2011, pelo Círculo do Porto. Foi, desde 2013, deputado desta Assembleia, eleito como independente na lista do movimento Rui Moreira, Porto, o nosso partido. Ao longo do seu trajeto político, Pedro Batista demarcou-se pela liberdade do pensamento, não temendo rótulos, nem o de reacionário e menos ainda o de revolucionário. Pedro Batista partiu abruptamente, na manhã do dia marcado para a inauguração da exposição 1820, Revolução Liberal do Porto, inserida na programação do 200º aniversário da Revolução Liberal, de que era o Comissário-Geral, legando ao Porto o dever de celebrar esta importante efeméride na cidade do Porto. Na cidade e no país, perdoem. Na vida, no combate político e no contacto com os outros, manifestou-se sempre um espírito livre, irreverente, crítico, acutilante, polémico e apaixonado, revelando-se, nas palavras de Pedro Bacelar Gouveia, uma força da natureza, estimulante como amigo e insuportável como adversário, mas sempre, sempre um interlocutor estimulante. O seu percurso fica assim marcado pelo grande contributo cívico e político ao serviço da cidade do Porto, que sempre elevou em todos os planos e palcos por onde passou, e pela nobreza com que sempre abateu por aquilo em que acreditava. A cidade e o país sentiram a falta do homem culto, do professor, do filósofo, do político, do amigo, do combatente pela liberdade e pela dignidade humana. O Porto, a cidadania e a nossa democracia ficaram mais pobres com a partida de Pedro Batista. Como a expressão de uma justa homenagem, foi decretado luto municipal no dia 21 de fevereiro de 2020. Tendo falecido no exercício das suas funções de deputado municipal desta Assembleia, entenderam todos os grupos municipais delegar no Presidente da mesma a elaboração e apresentação, que aqui faço, do presente voto, e faço-o com muita honra. Para além disso, era seu amigo, como muitos de vós, tendo convivido assídua e intensamente nos últimos anos com ele e com a sua família. E por isso, à sua mulher, a Palmira, e aos seus filhos, endereço em nome de todos nós as mais sentidas condolências. E face ao exposto, proponho que a Assembleia Municipal do Porto delibere aprovar um voto de pesar pelo falecimento de Pedro Batista, salientando o seu percurso e a sua intervenção política e social e respeitando um minuto de silêncio em sua memória. O jornalista Jorge Vilas trabalhou durante quase 40 anos no Jornal Notícias, a maior parte dos quais na secção do Grande Porto. Nessa qualidade, acompanhou de perto o trabalho municipal e, em particular, as reuniões da Assembleia Municipal.
Profundo conhecedor da cidade, da sua história, do seu património, dos seus lugares e das suas gentes, Jorge Vilas integrou, por esse facto, com altruísmo e espírito de missão, diversas comissões de toponímia e júris dos concursos das Cascatas São Joaninas, onde teve uma participação ativa e qualificada. Desempenhou também funções de assessor do Presidente da Câmara, Paulo Valada, tendo colaborado com Fernando Cabral e Fernando Gomes. Quando se reformou, em 2004, Jorge Vilas manteve no Jornal Notícias uma crónica semanal na rubrica Passeio Público do JN, onde escrevia, principalmente sobre o Porto, que tanto amava. Crónicas onde aliava o conhecimento da cidade à memória dos factos que presenciou, e onde as críticas que fazia ou os lamentos que expressava eram feitos com elegância e sem a tentação da ofensa. Por tudo isto, a Assembleia Municipal do Porto, reunida em 2 de março de 2020, delibera manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento de Jorge Vilas, cumprindo um minuto de silêncio em sua homenagem e endereçando aos seus familiares as mais sentidas condolências.